Oi, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Bom, pessoal, nós começamos o nosso capítulo 4, mas não concluímos na última videoaula. Portanto, essa videoaula é justamente para a gente fazer a conclusão do nosso capítulo 4. E a gente falou muito sobre o povo indígena, a gente falou sobre as teorias do surgimento do povo na América. Nós falamos sobre a forma como os indígenas viviam, né? E como vivem atualmente. Nós falamos que tudo que eles faziam era em prol do bem da comunidade. E em primeiro momento nós vamos ter um tema muito importante para falar sobre, que é a questão do choque cultural que teve, né, do povo indígena com os portugueses que adentraram as terras brasileiras, tá certo? Então nós sabemos que os indígenas eles tinham uma forma de cultura totalmente diferente, né? A questão de fazer pintura nos corpos, utilizar penas para se adornarem, coisas totalmente opostas do que os portugueses faziam. E os portugueses, né, começaram a usar isso em benefício, né, essa diferença cultural, né, a curiosidade que os índios tinham das coisas dos portugueses, tá certo? Então, vocês sabem, né, que a gente falou sobre a questão da escravização dos índios. Pois é, pessoal, os índios eles foram escravizados pelos portugueses, assim que os portugueses dominaram o território brasileiro, e eles trabalhavam na agricultura, exatamente a mão de obra. Pois é. E os índios faziam isso em troca de produtos que os portugueses traziam, espelhos, especiarias, coisas mínimas, né? Então, os portugueses eles se lucravam com isso. Porém, a gente sabe que a partir dessa dominação portuguesa no território brasileiro, os índios foram perdendo cada vez mais o seu espaço, perdendo suas terras, perdendo população indígena também, pois os indígenas foram dizimados pelas doenças trazidas pelos portugueses. Mas, pessoal, uma coisa importante a ser citada é que a partir de 1988 teve a Constituição, a criação da Constituição, e a partir dela os indígenas começaram a ter direito à sua porção de terra. Então eles começaram a ter direito a viver naquele local sem interferência de ninguém, tá certo? Então nós tivemos esse avanço, digamos assim. Apesar de nós termos poucas tribos indígenas no país, com poucas culturas, que na época que os portugueses não estavam aqui, existia muito mais povos indígenas no nosso território, falantes de línguas diferentes, com culturas diferentes, mas hoje em dia os índios eles têm o direito à sua terra e também tem um órgão que os protege, digamos assim, né, que zela pelos seus direitos, que é o FUNAI, né, a Fundação Nacional do Índio. Então é ela que vai estar à frente de todos os processos, né, de tudo que for acontecendo com a população indígena, questão de ser tomada a terra deles, né, então eles vão recorrer a esse órgão FUNAI, tá certo, pessoal? Então nós vamos ter aí um mapinha aí do tipo assim, gráfico para vocês, né, na página 107, que vai falar da distribuição das terras indígenas regularizadas por região administrativa, né? Então, nós vamos ter aí, no sul, nós vamos ter apenas 10% de terra, no sudeste, nós vamos ter 6% de terra, no norte, né, onde vai estar ali, ó, a concentração da maior população indígena, né, no nosso país, nós vamos ter 54%, no nordeste apenas 11% e no centro-oeste 19%, tá certo? Contudo, os indígenas vivem em áreas de riquezas naturais inexploradas. Suas terras são alvos de cobiça e de garimpeiros, madeireiros, poceiros e latifundiários. Né? A gente sabe que no decorrer dos anos a gente vê muito a questão, né, do embate dos índios com os grandes produtores, com os empresários, em questão assim de terra, porque eles querem fazer, né, querem ter posse da terra, querem fazer o uso dessa riqueza, a exploração da riqueza, e por causa da população indígena que vive no local, eles terminam dominando essa terra sem ter direito nenhum. Então os índios eles precisam recorrer
para defender o seu território, tá certo? Então, no Brasil, nós vamos ver isso muito explícito na zona norte, né, na região norte do nosso país, onde se concentra a maior parte da população indígena, tá certo, pessoal? E como é que eles podem fazer para garantir a terra deles, né? Em primeiro lugar, o FUNAI ele nomeia um antropólogo para que em um prazo determinado realize um estudo de identificação da comunidade indígena e da área. Posteriormente, um grupo especializado composto de sociólogos, advogados, historiadores e etnólogos, cartógrafos e ambientalistas utilizam um estudo feito pelo antropólogo para realizar estudos mais aprofundados. Ao mesmo tempo, é realizado um levantamento fundiário para delimitar a terra indígena, tá certo? Então, é feito essa delimitação do território indígena e todos os trâmites que podem recorrer a favor do povo indígena, tá certo, pessoal? Infelizmente, né, nós, desde que os portugueses chegaram ao nosso país, os indígenas têm sofrido seriamente com esse problema, a questão de não ter uma localização fixa que seja só sua, sem nenhuma interferência, mas no decorrer dos anos esperamos que essa situação possa mudar e que seja mais favorável para a população indígena no nosso país. Nós vamos ter aí um exercício da página 109, nós vamos fazer do 1 ao 5, tá certo, pessoal? E vejo vocês em breve na próxima videoaula.